Bom dia a todos. É com muita satisfação que nós apresentamos hoje os principais destaques da performance operacional e financeira da Petrobras no trimestre que passou, segundo trimestre de 2019. Em termos operacionais, nós tivemos alguns problemas com o ramp-up, mas o importante é que nós estamos na direção certa, o pré-sal cresce a sua produção. É claro que na bacia de Campos nós temos problemas associados à depressão, que é um fenômeno natural dos depósitos minerais, ou envelhecimento, mas como depois vai ser mostrado, nós estamos investindo 21 bilhões de dólares para a recuperação dos campos da bacia de Campos, para deter esse declínio. O pré-sal é extremamente importante para a Petrobras. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, pelo aumento da geração de caixa por barril de óleo equivalente. Mesmo com os preços do petróleo ligeiramente em declínio, se nós compararmos a média para 2018 com a média de preços de petróleo para o primeiro semestre de 2019, nós observamos, por exemplo, no segundo trimestre, que cada barril de óleo equivalente gerou um EBITDA de 33 dólares e 50 centavos, contra 29 dólares em média no ano passado. Nós tivemos os resultados da Petrobras são um pouco difíceis, eu diria, de entender, porque nós temos vários fatores não recorrentes, decorrentes de desinvestimentos. Temos o IFRS 16, as regras do IFRS 16. Então, o lucro, se nós considerarmos os fatores não recorrentes, nós tivemos um lucro recorde na história da Petrobras, 18,9 bilhões de reais. Se nós excluirmos todos esses fatores, o nosso lucro foi mais modesto, de 5,3 bilhões de reais. Como eu sou conservador, por natureza, eu considero o lucro, para mim, de 5,3 bilhões. Nós tivemos avanços no processo de desalavancagem da companhia. Como eu já disse, o nosso objetivo é reconquistar o Investment Grade Rating. Nós tivemos algum avanço no retorno sobre capital empregado, mas ainda estamos muito longe do que nós pretendemos alcançar. Isso mostra que é imperioso, por um lado, a melhoria da alocação de capital, ao mesmo tempo em que temos que reduzir o endividamento. E nestes primeiros 7 meses do ano, a nossa agenda transformacional, baseada nos 5 pilares estratégicos, registrou avanços. Os desinvestimentos alcançaram 15 bilhões de dólares, com destaques para a venda da TAG, para o gasoduto TAG, e a transação de venda de ações da BR Distribuidora. Foi a primeira privatização da história do Brasil efetuada via mercado de capitais, que é a forma mais saudável de venda de empresas. Nós temos ainda um amplo pipeline de desinvestimentos. Assinamos 2 acordos com o CAD, que abrem os mercados de refino e de gás natural para a competição. Como eu já falei diversas vezes, o monopólio é incompatível com uma sociedade livre e democrática e faz mal para o próprio monopolista. Então, nós queremos competição. E a Petrobras está se preparando para competir no mercado livre com vários competidores
isso fará bem à companhia, que será compelida a ser muito mais eficiente. Além de propiciar recursos para a redução de endividamento, melhorar a alocação de capital, porque esses recursos vão ser utilizados em usos com retorno mais elevado, com foco no nosso negócio principal, que é a exploração e produção de petróleo e gás, especialmente no pré-sal. Trata-se da redução de risco da companhia, do de-risking da companhia, porque sendo um agente dominante em qualquer mercado, expõe a uma situação de riscos de diversa natureza, inclusive a reputação da companhia, que é extremamente importante. No caso do gás, nós estamos firmemente comprometidos a sair totalmente do transporte e distribuição. Nosso foco será na produção de gás natural e na comercialização. Então, estamos tomando os passos necessários para concluirmos esse processo o mais rapidamente possível. Nós estamos criando uma diretoria de transformação digital que vai coordenar todas as iniciativas que existem espalhadas na companhia para a transformação digital e vai aprofundá-las, e ao mesmo tempo em que nós vamos fazer um esforço para melhorar significativamente a infraestrutura de tecnologia da informação. Nós temos várias deficiências e elas serão corrigidas o mais rapidamente possível, de forma que nós tenhamos a transformação digital com efetiva alavanca para a redução de custos e ganhos de eficiência. Nós estamos, outro pilar estratégico é a busca contínua por custos mais baixos. Isso é o nosso foco. Nós estamos procurando implementar essa agenda com várias medidas. Nós começamos pela racionalização dos espaços, pelo fechamento de escritórios no exterior e várias outras iniciativas, múltiplas iniciativas que agora ainda não se refletem, mas eu tenho certeza que os resultados virão ao longo do tempo. Implementamos um programa de demissão voluntária. Até o final de julho já tínhamos 1.560 empregados registrando sua adesão, e o que é um resultado muito bom. No campo da segurança, que é também outra prioridade estratégica, nós registramos resultados muito bons. A taxa de acidentes registráveis caiu para 0,88 no trimestre, em termos de 0,88 acidentes registrados por milhão de homens-hora trabalhado, que é um índice muito bom, abaixo da média para a indústria global de petróleo e gás e abaixo da nossa própria meta para o ano de 2019, e vamos prosseguir nesse caminho. Outro problema que nós temos nos defrontado é com o furto de combustíveis, que tem múltiplas consequências negativas para a companhia e para a sociedade. E o número desses furtos vinha numa tendência de alta desde 2015. A nossa equipe tem conseguido reverter no esforço de inteligência, com coordenação com as polícias estaduais e federal. Isso tem sido conseguido mesmo antes da implementação do Produtos, que é um programa que foi lançado recentemente pela companhia, que envolve convênios com as polícias estaduais. Estamos buscando também um convênio com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública,
para realmente reduzirmos, minimizarmos os furtos de combustíveis que podem ter consequências muito ruins para a companhia, para as pessoas, enfim, é algo que tem que ser combatido com vigor. Finalmente, estamos... uma companhia não é só ativos físicos, a prioridade são as pessoas. Alguns analistas costumam dizer a companhia X, a BR Distribuidora, é a joia da coroa. Não existe companhia joia da coroa. A joia da coroa são as pessoas que trabalham aqui, que são as nossas joias. E nós temos que cultivá-las. Nós estamos fazendo um esforço de reposicionamento estratégico da Universidade Petrobras para que haja um alinhamento estreito entre as suas atividades e as prioridades estratégicas da companhia. Através do convênio com universidades, de treinamento mais direcionado, inclusive nós vamos implementar um programa maciço de treinamento em inteligência artificial que será desenvolvido na companhia ao longo dos próximos anos. Bom, nós temos uma boa apresentação, até longa, e eu vou passar a palavra para nossa CFO, André Almeida, para seus comentários. Bom dia a todos. Obrigada, Roberto, pelos highlights do resultado. Eu também vou passar rapidamente pelas principais mensagens financeiras. A gente segue aí o nosso rumo em direção à redução da alavancagem e a gente consegue observar já que o indicador dívida líquida EBITDA passou de 3,19 para 2,69. Sempre lembrando que nesse total aí a gente já está adicionando 25,5 bilhões do efeito do IFRS no total da dívida. É importante ressaltar que, por conta do atraso no processo de venda da TAG, a gente não teve tempo hábil para recomprar dívida, talvez o que a gente gostaria com esses recursos. Porém, em julho já fizemos uma recompra de bonds aí em torno do valor de 2,5 bilhões no mercado internacional e vamos seguir a tendência aí de redução da dívida. De fato, tivemos um bom resultado, impactado pela evolução positiva do Brent e da depreciação do real. O aumento de 19% do EBITDA de 27,5 bilhões para 32,7 bilhões de reais foi principalmente influenciado pelo aumento do preço do petróleo, que evoluiu de 63 dólares por barril para 69 dólares por barril. A depreciação do real frente ao dólar e também o resultado de aumento de vendas do diesel no mercado interno, combinado com o aumento das margens na gasolina, nafta e gás natural. Além da evolução do EBITDA, o lucro líquido foi 4,7 vezes o lucro líquido do primeiro trimestre. E o principal efeito foi, de fato, o ganho de capital na venda da TAG, de 21,4 bilhões. Em todos os segmentos tivemos crescimento de EBITDA. No EIP, fruto do aumento da produção e maiores margens de óleo. No refino, maiores vendas de diesel e maiores margens de gasolina e nafta. E no gás e energia, melhores margens na comercialização de gás natural e energia. Como podemos ver no gráfico de geração de caixa operacional, os desinvestimentos ainda contribuem com uma parcela significativa do fluxo de caixas, extremamente importante para a gente seguir com a nossa continuidade e redução da dívida. Podemos observar também o impacto aí do IFRS mudando do lado operacional para o lado financeiro. No que diz respeito ao perfil da dívida, seguimos com a diluição do risco do fluxo de caixa e aumento do prazo médio da dívida, agora superior a 10 anos. Podemos observar também a relevância do arrendamento mercantil nos pagamentos anuais, podendo chegar a 5 bilhões, como é o caso de 2020. Os investimentos do primeiro semestre ficaram em 4,9 bilhões e continuam focados no negócio de exploração e produção, representando 83%. Em linha com o compromisso com a transparência, estamos revisando também a meta de CAPEX para o ano, de 16 bilhões para um range de 10 a 11 bilhões de dólares.
Importante explicitar o porquê da revisão. Em primeiro lugar, estamos retirando o valor das equalizações referentes à unitização dos campos dessa meta. Esse valor corresponde a US$ 1 bilhão. Ajustamos a variação cambial e temos uma redução de US$ 900 milhões. No primeiro semestre do ano, tivemos algumas postergações, que equivaleram ao valor de US$ 1,7 bilhões, principalmente explicadas por atividade de perfuração, completação e coleta em função de novas especificações técnicas, atividade de desmobilização, inspeção e reinterligação de linhas de gás em função de reavaliações de vida útil dos dutos e paradas programadas em refinarias e plataformas. Conseguimos também otimizações de US$ 200 milhões. E também estamos aplicando na meta, a partir de agora, uma análise probabilística, que considera o histórico de realizações e nos leva a reduzir um valor adicional de 1,3 bilhão, chegando à faixa de 10 a 11 bilhões de dólares de CAPEX. Como eu falei, atingimos um lucro líquido histórico e, com isso, decidimos antecipar o pagamento de juros sobre capital próprio, adicionando 10 centavos por ação. Estamos evoluindo muito bem na gestão de portfólio e conseguimos fechar e receber parte desses valores, em torno de 15 bilhões de dólares até agora, sendo a TAG e a BR as principais transações. Fechamos 2 acordos importantes com o CAD, que vão nos auxiliar no processo de desinvestimento das refinarias, bem como nos ativos de gás, em linha com o novo mercado de gás natural. Passo agora a palavra ao nosso diretor de exploração e produção, Carlos Alberto de Oliveira. Bom dia a todos e todas. Iniciando aqui a apresentação, faço referência ao nosso crescimento da produção entre os trimestres. Foi de 3,8% na produção total de óleo e gás e um grande crescimento da produção que nós tivemos no pré-sal, de 13%. Com isso, o pré-sal, ele já, dentro da fatia total de produção no Brasil, ele já ocupa 57% aí da produção total. 34% ficando com pós-sal e 9% com terra e águas rasas. Na sequência, falar um pouco sobre como é que a gente teve o desempenho da produção, quando a gente olha mês a mês, apesar desse crescimento que nós tivemos na produção entre os trimestres, a gente tinha uma expectativa da gente ter um crescimento maior e a gente encontrou algumas dificuldades operacionais, particularmente no mês de junho, e muito associada à questão do comissionamento das plantas de gás nas plataformas de Búzios, onde a gente encontrou algumas dificuldades que levaram com que a gente não realizasse a produção que a gente estava esperando. A gente, logo nos primeiros dias de maio, quando a gente se reuniu para falar dos resultados do primeiro trimestre, a gente já apontava para uma produção de 2,7, que se confirmou em maio com os 2,74, mas em junho, realmente, devido a esses problemas, a gente acabou tendo nessas plataformas que fazer algumas paradas de correção e, ao mesmo tempo, a gente não conseguia subir a produção por alguns problemas de equipamentos que a gente encontrou aí e também problema de automação. Essas plataformas são bastante complexas, pressões bem maiores do que a gente trabalha em Lula e também vazões maiores. A gente acabou, então, resolveu que, em função disso, nós olhamos o que aconteceu no passado e projetamos eventualmente, se a gente viesse a ter alguma dificuldade, colocamos isso na nossa análise de risco, que a gente faz a nossa previsão baseada nisso, e a gente então fez uma revisão da meta de produção de 2,8 para 2,7, com essa variação de mais ou menos 2,5%. Seguindo aí na apresentação, por outro lado, nós mantemos essa perspectiva de crescimento, é um crescimento importante, o pré-sal e essas plataformas em si, eles vão estabelecer esse cenário de crescimento. E agora, recentemente, então, no dia 28 de julho, a gente registrou vários recordes na produção total e também na produção do pré-sal. Então, pela primeira vez, a gente produziu acima da marca aí de 3 milhões e 48 mil barris de óleo equivalente por dia, que aconteceu no dia 28 de julho. E no pré-sal, a gente no primeiro trimestre tinha feito um recorde no diário de 2,07 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A gente agora conseguiu um novo recorde de 2,4.
também no dia 28 de julho, e na média mensal, aí na produção mensal, nós também conseguimos um recorde novo, que antes, no primeiro trimestre, a gente tinha falado em 1,94, e agora nós estamos com 2,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia. As 7 plataformas que nós colocamos em produção em 18 e 19, elas produziram 610 mil barris por dia de óleo, no dia 28 de julho. Conseguimos, depois dos ajustes necessários na 7.4, dos trabalhos que a gente fez para corrigir a planta, ela vem produzindo na sua forma regular, dentro e acima da sua capacidade nominal. Na realidade, a gente, com os ajustes feitos, nós chegamos a produzir 161 mil barris por dia na P74, a capacidade nominal dela é 150 mil. E na P75, também agora no dia 28 de julho, nós conseguimos alcançar a sua produção máxima, 150 mil barris por dia, com 3 poços, e num tempo recorde também, que a gente não tinha ainda feito partindo do zero até a produção máxima. Esse também é um tempo recorde de 8 meses, 8,6 meses, né? O recorde anterior era com a cidade de Maricá, e em volta de 10 meses, e com a P66 em volta aí entre 10,5 meses. Então, esses são recordes importantes que mostram também que nós, e que nos levam também agora a uma produção média no mês de julho de 2,76 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Então, nós fizemos uma revisão de meta, mas estamos mostrando essa tendência de crescimento e estamos apostando, então, que essa meta nova, que ela é alcançável a partir dos ajustes que a gente fez e também do que a gente vem obtendo. Na sequência, é interessante perceber que nós estamos aí mostrando, quando a gente compara as produções entre semestres, a gente observa um leve declínio da produção, mas olhando para o crescimento, olhando as novas plataformas, a gente vê o quanto elas vêm contribuindo, ou seja, o quanto elas já estão contribuindo já aí entre os semestres de 18 e 19, ou seja, com quase 340 mil barris somente de óleo novo oriundo dessas plataformas. Então elas vêm efetivamente produzindo e fazendo crescer a nossa produção. Seguindo, nós estamos abrindo aqui pela primeira vez, né, fazer uma abertura do custo de extração pelas nossas classes de ativos. A gente vê aí o pré-sal, então, contribuindo aí cada vez mais para uma redução do nosso custo de extração, agora alcançando aí um patamar de $6 por barril. Ao tempo que a gente vê, e até ao observar esse gráfico, a gente vê que exatamente o movimento que a gente está fazendo no sentido de gerar mais valor para a companhia e na nossa gestão ativa de portfólio, ele faz todo sentido quando a gente observa os custos que a gente está vendo aí para águas rasas e também para a terra. Então fala bastante com a gestão que a gente tem feito no sentido de gerar cada vez mais valor e focar nos ativos do pré-sal e também em águas profundas. Hein? No caso de águas profundas em particular, ainda nesse slide, a gente vê um acréscimo aí entre trimestres devido a algumas interrupções de produção, que a gente teve algumas plataformas, e também a questão de maiores intervenções em poços. Na verdade, a gente programa essas intervenções, faz uma estimativa de forma probabilística, às vezes a gente tem mais intervenções do que a gente previu. Mas nesse particular, e seguindo para o próximo slide, a gente vê o ataque que a gente está fazendo na revitalização da Bacia de Campos, onde a gente está concentrando aí investimentos de 21 bilhões de dólares no período 19 a 23, onde nós estamos fazendo 70 projetos de desenvolvimento complementar nos seus diversos campos que a gente tem aí na Bacia de Campos, na Bacia Geológica de Campos, ao tempo que a gente também adquiriu novas áreas exploratórias para dar sustentabilidade a essa bacia no futuro, né? Uma grande porção aí em 2017 e 2018, que a gente vê comparativamente a imensidão das áreas que existem nessa bacia, quando a gente olha para essa figura. Estamos também desenvolvendo, fizemos uma parceria estratégica aí com o Roncador, com o propósito de aprender como acelerar o processo incremental do fator de recuperação. Temos descobertas que nós temos feitas aí no chamado pré-sal da Bacia de Campos, que se situa abaixo desses campos, né, várias descobertas que a gente vai colocar em produção em cima dos sistemas existentes, então aproveitando a ociosidade desses sistemas, e em particular chamando a atenção aí para um projeto que é o Revitalização de Marlim, que aparece à direita na figura, onde nós vamos substituir 9 sistemas, 9 plataformas por 2 plataformas. E estamos nesse processo, né, estamos agora no momento de planejamento, fazer a contratação. Estamos exatamente na etapa de contratação dessas plataformas. Então, realmente é algo dinâmico
E também nesses investimentos a gente está incluindo a questão do aumento da eficiência operacional e da integridade das plataformas. Dando sequência, só um lembrete sobre a questão da sessão onerosa e do BID que vai acontecer, onde é que isso se encaixa, como é que nós estamos encaixados na linha do tempo. No dia 6 de novembro, então, tem a licitação desse linha da sessão onerosa. Lembrando, tanto que por parte do governo como por parte da Petrobras, nós já aprovamos o aditivo, vamos dizer assim, obviamente condicionado ao que vem a ser determinado, ao fluxo do que vai acontecer daqui para frente, mas no dia 9 de abril, através de uma resolução do CNPA, o governo então aprovou o aditivo da sessão onerosa e nós, no dia 20 de maio, aprovamos também internamente pelo nosso Conselho de Administração esse aditivo, condicionado a que o governo consiga tomar as medidas orçamentárias necessárias para que haja o pagamento da Petrobras concomitante a essa realização do leilão. Então, o governo, o Ministério da Economia, está tomando as providências que sejam necessárias para que isso ocorra e a gente continua trabalhando internamente nesse sentido também, nos preparando para esse leilão dia 6 de novembro. Na sequência, só um slide para a gente mostrar como a gente está vendo o nosso trabalho de gestão ativa de portfólio, que é um trabalho contínuo, onde a gente tem, exatamente por conta da agregação de valor que a gente espera para a companhia, a gente vai se concentrando mais e mais aí nas águas profundas, ultraprofundas, aí o pré-sal, e aí a bacia de Campos é o nosso foco, então dando uma panorâmica, obviamente isso é um retrato de hoje, ele é contínuo, a gente sempre vai buscando mais valor, pode ser que a gente, quando venha a falar mais para frente, né, a gente aprofunde ainda mais esse slide, a gente se concentra cada vez mais e mais, onde a gente é dono natural dos ativos, onde a gente tem a nossa expertise, conhecimento, e a gente cada vez se aprofunde mais nisso, né? Até mesmo porque esses ativos vão sendo incrementados com o tempo, com áreas exploratórias, que também a gente vem fazendo movimento de novas aquisições. E ao lado direito a gente vê, então, também esse mesmo movimento vai levar a gente a cada vez trabalhar mais em parcerias, que é a nossa expectativa, e é onde a gente espera também agregar valor. Por fim, só dar uma panorâmica aqui sobre a questão do que vem para frente, com os novos sistemas. Nós estamos aí agora com a entrada de todas as plataformas de Búzios, né? Nós ainda temos expectativa de entrar aqui em 2019 com a P68, em 2020 com a P70 lá em Atapu, e a partir de 2021, então, temos uma série aí de novos sistemas aí para entrar também, então temos essa perspectiva de crescimento da produção a partir desses sistemas também. Tá, obrigado. Bom dia a todos. Vamos agora apresentar os resultados operacionais das áreas de refino e gás natural. O lucro bruto na área de refino e comercialização alcançou 6 bilhões de reais, sendo 31% superior ao trimestre anterior. Essa melhora foi decorrente de realização de estoques formados no primeiro TRI com preços de petróleo mais baixos. Tivemos também uma margem EBITDA de 7%, em linha com o primeiro TRI. Com relação à produção de derivados, que a gente vê nesse slide, tivemos um aumento de 20 mil barris por dia no segundo TRI, em relação ao primeiro, puxado pelo aumento na produção de diesel. Esse aumento foi acompanhado no volume de vendas, que também teve maior venda de diesel no mercado interno, em função do período aí de safra agrícola. A queda que a gente observa nas vendas da gasolina é explicada pelo aumento das vendas de etanol. Na verdade, o início da safra no centro-sul do país contribuiu para uma maior redução nos preços de etanol no segundo TRI. E provavelmente no terceiro e no quarto TRI a gente não vai ter esse mesmo comportamento. A participação do óleo nacional diminuiu 3% no período em função da menor produção de óleo do EIP no primeiro TRI desse ano. Já a disponibilidade operacional se manteve no mesmo patamar do primeiro TRI, porque tivemos também algumas paradas previstas de manutenção das unidades de FCC em 5 refinarias e uma unidade de coque na RPBC. O próximo. O market share do diesel e da gasolina se mantiveram em patamares similares ao primeiro TRI. A participação dos importadores no mercado doméstico de diesel e gasolina fica bem explicitada nestes gráficos, o que demonstra que o nosso preço de paridade internacional para esses dois produtos está em linha com o do mercado.
O fator de utilização das refinarias também ficou em linha com o do primeiro TRI, apenas 1% acima. O FUT é influenciado basicamente por dois fatores: maior ou menor demanda de derivados no mercado interno e também maior ou menor disponibilidade de unidades de conversão, que são as unidades de coque e FCC, que produzem os derivados de maior valor agregado, como diesel, gasolina e querosene de aviação. A capacidade de conversão de uma refinaria depende da presença dessas unidades. Ou seja, se essas unidades não estão disponíveis ou se a demanda do mercado interno não está aumentando, não adianta a Petrobras aumentar o FUT das refinarias, pois neste caso estaremos produzindo derivados de baixo valor agregado, como óleo combustível, asfalto e outros, que chegam a ter margem negativa em relação ao óleo cru. Então é melhor exportar óleo cru nesse caso. Bom, o movimento de recomposição de estoques reduziu a exportação de petróleo em 78 mil barris por dia no período. A queda no volume exportado foi compensada por margens maiores de venda, principalmente dos óleos do pré-sal, que são muito valorizados no mercado externo, como o mercado chinês. O óleo de lula já é conhecido pelos refinadores. E agora o óleo de Búzios também passa a ser, pois ele consegue enquadrar o teor de enxofre do bunker 2020, que é com menos de 0,5% de enxofre, sem necessidade de adição de outros componentes. Importamos mais derivados nesse trimestre, principalmente GLP, pelo aumento do consumo, a gente, uma estação mais fria do ano, exportamos mais derivados nesse período, principalmente gasolina de alta octanagem, que tem muito valor no mercado, e bunker. No segundo TRI, o lucro... Pode passar. No segundo TRI, o lucro bruto da área de gás e energia também aumentou em 11% em relação ao primeiro TRI, principalmente em função de melhores margens de comercialização de gás e energia no ambiente de contratação livre. A margem EBITDA desse segmento foi de 23%, 5% acima do primeiro TRI de 19%. Esse resultado foi impactado pelas melhores condições de preço de GNL no mercado internacional e, com isso, a gente reduziu a importação da Bolívia e aumentou o volume de gás de GNL importado. Vocês veem aí que a produção doméstica de gás ela ficou praticamente constante, variando aí de 50 para 49 milhões de metros cúbicos por dia. Ou seja, o Brasil ainda depende de importação de gás. Houve, no entanto, uma redução na demanda de gás nesse período, impactada principalmente pelo baixo despacho termoelétrico, devido a condições hidrológicas melhores dos nossos reservatórios. No terceiro TRI, a gente deve ter um despacho maior das térmicas, porque a gente já está observando uma redução das chuvas no período. Bom, outros destaques, né? Tivemos vários destaques nesse trimestre, além do que a Andréia já comentou, que foi a venda da TAG, o follow-on da BR e os 2 termos de compromisso assinados com o CAD no refino e no gás. No dia 7 de junho, a gente lançou o programa Produtos, que vinha sendo estruturado desde o início do ano, quando o Roberto assumiu a presidência. Esse programa visa reduzir o número de derivações clandestinas em pelo menos 75% até 2021. Nesse primeiro semestre, já tivemos uma redução de 38% em relação ao primeiro semestre de 2018. Depois de 3 anos de crescimento desse tipo de furto, estamos conseguindo reverter esse movimento ascendente graças a um esforço das polícias civil e militar dos vários estados envolvidos, além do suporte institucional do governo federal. Já realizamos também testes bem-sucedidos de produção de bunker a baixo teor de enxofre, segundo a nova especificação da AEMO, que passa a valer a partir de janeiro de 2020. Os testes foram feitos em 6 refinarias e já exportamos as primeiras cargas com margem positiva em relação ao bunker convencional. Na verdade, os armadores estão se antecipando e comprando esse bunker especificado, já se preparando para a entrada do ano. Inauguramos uma tancagem de 2 milhões de metros cúbicos de óleo cru no porto de Qingdao, na província de Shandong, na China.
Nessa província, só nessa província, estão localizados mais de 50 refinadores independentes, médios e pequenos. Desde 2015, o governo chinês passou a autorizar que os refinadores independentes possam importar petróleo, e não só as empresas estatais. Nós já fizemos contratos de venda para mais de 20 refinadores, e esse mercado deve aumentar bastante nos próximos anos. A China é o destino de 75% da nossa exportação de óleo cru. E, em 27 de junho, recebemos a última embarcação do Promef de uma frota de 26 navios entregues. O navio já está em operação pela Transpetro em offloads na Bacia de Campos. Eram esses os highlights. Obrigada. Com licença, agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Solicitamos que cada participante faça no máximo 2 perguntas. As perguntas devem ser feitas seguidamente e não deve ser utilizada a função viva voz. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para remover sua pergunta da lista, por favor, digite *2. A nossa primeira pergunta vem de Rodolfo Angeli, JP Morgan. Bom dia. Minhas 2 perguntas são as seguintes. Primeiro, acho que mais para a Andréa, do ponto de vista de desalavancagem, a gente está vendo a empresa gerando caixa, está vendo os investimentos virando dinheiro em caixa da companhia, a perspectiva de aumento de produção, queda de custos, então acho que a desalavancagem está garantida ou está acelerando, né? Como é que a gente deve pensar em 2 coisas aqui? Primeiro, vocês têm uma ideia de quanto que vocês esperam de redução de custo de dívida, quanto que isso pode significar de queda de despesas financeiras e também de custo de capital para a companhia, e como é que balanceia o dividendo, até vocês aumentaram um pouquinho o trimestral, como é que a gente deve pensar um contra o outro? A minha segunda pergunta é para o Roberto sobre a BR. No release vocês falam de eventualmente vender o restante que ficou em mãos da Petrobras ainda. Minha pergunta é mais no sentido de como que você pensa a respeito de forma de fazer isso? Seria algo de novo via mercado de capitais? Se aqui a ideia de trazer eventualmente alguém, um estratégico, começa a fazer um pouco mais de sentido, ou enfim, só os trade-offs. E antes de eu terminar, só agradecer a melhoria do disclosure, a gente aqui do lado dos analistas sempre vê isso com muito bons olhos. Obrigado. Bom dia, Rodolfo. Com respeito à BR Distribuidora, nós temos a intenção, ainda não estruturamos, é prematuro, nós acabamos de realizar a operação, é prematuro nesse momento ter alguma definição como nós vamos fazer. Nós temos a intenção, não sabemos ainda se vamos vender tudo, se não vamos, quantos vamos ficar, então nesse momento não temos uma resposta para você. Com respeito a dividendos, a minha opinião pessoal é que uma companhia como a Petrobras, embora com os progressos que tem realizado na área de redução de alavancagem, de dívida, não deveria pagar dividendo nenhum. Então, nós deveremos pagar muitos dividendos, bons dividendos para os nossos acionistas, quando nós recuperarmos de fato a saúde financeira. Mas eu vou passar para a Andréa, que ela terá maiores detalhes sobre isso. Oi, Rodolfo, obrigada pelas perguntas. No que diz respeito a desalavancagens, sim nosso objetivo reduzir o montante de juros que a gente paga, né? Acho que o Roberto sempre colocou muito claramente que a gente pagava em torno de 5 bilhões de juros aí ao ano, que equivalia a um sistema de produção, né? A gente acredita que o nosso custo médio de dívida pode cair abaixo de 5%, com tudo que a gente vem fazendo. Acho que
a desalavancagem, de fato, vai trazer o custo de capital para baixo e a gente espera aí que esses 5 bilhões venham a ser valores, vamos dizer assim, inferiores a 4, próximos de 3. Então, de fato, a gente espera gastar bem menos aí com essa parte de juros no fluxo de caixa. Quanto aos dividendos, acho que o Roberto já falou tudo, a gente espera até 2020 terminar aí com a desalavancagem e chegar num patamar de dívida que a empresa acredita que seja o ideal para ela competir no mercado, né? Então, a partir daí a gente vai definitivamente, até aí a gente vai pagar dividendo mínimo e a partir daí a gente vai ter uma política de dividendo que a gente espera dar uma luz no fim do túnel para os investidores do que vai acontecer a partir da desalavancagem. Excelente, obrigado. A próxima pergunta vem de Bruno Montanari, Morgan Stanley. Bom dia, obrigado por pegar a pergunta. A primeira pergunta é sobre produção. Acho que a explicação está super clara, eu só queria entender se esse problema com o volume de gás em Búzios era algo que já estava no radar da companhia com base nos testes iniciais ou se de fato foi uma surpresa na medida em que a operação começou de fato. E se a gente extrapolar os flow rates de Búzios para Mero, se deve ter também o mesmo desafio com o gás lá. Só para entender se vocês já estão incluindo alguma especificação diferente para as plataformas que ainda estão por vir e que vão ser construídas. A segunda pergunta é sobre o CAPEX futuro. Eu sei que o plano de negócio ainda virá mais para o fim do ano, mas queria ter uma ideia se esse range de 10 a 11 bilhões seria uma boa representação do que a companhia deve investir no futuro, dado o tamanho da base de ativos hoje. E uma terceira rápida, só para pedir para a Andrea comentar qual que é o custo do funding, porque acho que cortou bem na hora que o valor foi mencionado. Muito obrigado. Bruno, embora você não tenha dirigido a pergunta para mim, mas só para ter um highlight, o CAPEX anunciado é de 10 a 11 bilhões, mas ele não inclui os investimentos em blocos dos leilões, ou seja, no pagamento de bônus de subscrição. Então, eu assumo que vai ser um pouco maior do que 10 a 11 bilhões. Bom, eu digo na base recorrente, né, Roberto? Mas dado que nós assumimos que a ANP vai manter um calendário de leilões e que nós estaremos interessados potencialmente nesses leilões, o nosso CAPEX tende a ser maior do que esse número. Evidentemente, nós não fazemos a divulgação disso porque não seria racional, até mesmo porque são decisões que são tomadas um pouco antes da realização do leilão. Nós provavelmente iríamos misguide os investidores. Eu vou passar a palavra agora ao Capo para responder sobre as questões de produção e depois para a Andrea. Bom dia, Bruno. Sobre Búzios, né, e as dificuldades que a gente vem tendo na planta, na verdade a gente encontrou algumas dificuldades no nível de equipamento e isso acabou tomando mais tempo do que a gente previa, efetivamente. Mas, obviamente, dentro do processo de aprendizado que a gente tem, tudo que a gente vai aprendendo numa plataforma, a gente vai passando para as outras plataformas, né? Então isso é normal e é por isso mesmo que para Mero, ou seja, o aprendizado que a gente já teve nas plataformas de Lula e que a gente passou para as plataformas de Búzios e agora também as plataformas de Búzios, a gente também vai passar para as plataformas de Mero, né? A gente manuseia um volume de gás bem alto que em Búzios é diferente, a situação em Búzios é diferente da de Lula, a gente tem pressões 35% maiores que em Lula, vazões 70% maiores que em Lula, mas então faz parte desse aprendizado e a gente efetivamente vai usando isso e a gente tem a expectativa que o que a gente está aprendendo aqui seja passado 100% na correspondência para as outras plataformas futuras. Bruno, Andréia falando, obrigada pela pergunta. Só também voltando um pouco ao CAPEX, o que a gente definitivamente vai fazer no novo plano estratégico é aplicar também a análise probabilística para chegar no valor de CAPEX que a gente espera estar realizando ao longo do tempo. Então, mas isso vai ser
é um trabalho que está sendo feito agora e que até o final do ano a gente vai ter como comunicar para o mercado. Quanto à desalavancagem e à redução de juros, eu falei que a gente, com certeza, depois que desalavancar e estiver num nível de dívida estável, a gente consegue ter custo de dívida abaixo de 5%. E isso deveria fazer o custo anual de juros cair aí dos 5 bilhões para nível de 3 bilhões de dólares por ano. Perfeito, muito obrigado pelas respostas. A próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, Banco UBS. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Tenho basicamente 3 follow-ups aqui. Roberto, a gente tem visto, desde a chegada do time liderado por você, de fato, um foco muito grande de desalavancagem e de fato, isso vem acontecendo como a gente já percebeu nos últimos trimestres, não só pelo desinvestimento, mas por uma geração de caixa bastante forte, né? Logicamente, o primeiro momento é de, vamos dizer assim, de tentar trazer a alavancagem para próximo de uma vez, né, até prevista, ou uma vez e meia, né, agora com o IFRS, como você já mencionou. Mas eu queria entender para frente o que a gente pode esperar do ponto de vista de estratégia da companhia em relação a vamos dizer assim, a alocação de capital, né? Assim, a gente tem visto os investimentos em áreas non-core e queria só entender se essa é de fato a estratégia de fato de longo prazo da companhia. Segunda pergunta, acho que vai para o Capo. Capo, na apresentação vocês mencionam um declínio da produção, né, até do ajuste, em relação ao ajuste que vocês colocam, de 9,6% ao ano. A gente faz umas contas usando os dados da ANP por poço e a gente chega a um declínio de fato maior do que esse número em função, vamos dizer assim, olhando os poços ano contra ano. E como você bem coloca, a produção do pré-sal hoje representa quase 60% e a gente não teve, vamos dizer assim, esse crescimento todo na produção em função de um declínio mais acentuado. E aí eu queria entender o que tem sido feito para tentar, vamos dizer assim, offsetar esse declínio. Isso me permita uma última pergunta para a Annelise. A gente tem visto a Petrobras, e acho que a gente discutiu isso aí, Annelise, numa reunião que a gente teve, continua importando significativamente mais do que os outros players, né? Eu queria entender qual é a estratégia de uma utilização de capacidade, vamos dizer, abaixo de 80%, onde a gente entende na média, vamos dizer assim, global, ser abaixo, ser uma utilização de capacidade baixa, quando a companhia ainda continua importando. Assim, não faria sentido aumentar um pouco a capacidade no mercado doméstico, das economias domésticas? Obrigado. Bom dia, Luiz. Obrigado por sua pergunta. Na sua aritmética, 2 é igual a 3. Mas, respondendo, o foco da companhia não é apenas em redução de alavancagem. Nós temos nossos pilares estratégicos, incluem, por exemplo, melhoria do retorno sobre o capital empregado. Nós temos uma grande preocupação com isso e a busca contínua por custos baixos. Nós estamos discutindo um novo plano estratégico, vai ser apresentado no final do ano, e o mote desse plano é Mind the Gap. Nós queremos cobrir o gap que nos separa das melhores companhias de petróleo do mundo. Ter endividamento absoluto baixo, ter baixa alavancagem, ter um alto retorno sobre o capital empregado, ter custos baixos e basicamente é isso. A estratégia, então, será de longo prazo, será de médio prazo, aliás, para os próximos 5 anos, será divulgada, revelada publicamente, provavelmente no mês de novembro. Por enquanto, nós estamos implementando esses pilares. O nosso plano de desinvestimento está praticamente fechado. Nós apresentamos a evolução dos desinvestimentos, temos outros a fazer, mas internamente já temos praticamente fechado o plano.
Agora é uma questão de estruturação e execução dos vários projetos. E um foco muito grande também na redução de custos. Nós queremos, como eu disse, cobrir o gap que nos separa dos nossos peers. Eu vou passar a palavra para o Capo para responder a sua outra questão. Bom dia, Luiz. Obrigado aí pela pergunta. Sobre o declínio de produção, que nós apresentamos aí nesse material, e talvez você esteja trabalhando com o número mais alto, acho que talvez seja apenas a questão de como se computam as parcelas, porque nós isolamos o efeito de desinvestimento, isolamos o efeito de paradas, né? E aí a gente, então, temos esse declínio. Esse declínio que a gente apresenta, ele é o declínio que ele leva em consideração também os efeitos de investimentos que a gente faz, que é natural, o declínio da produção, a gente também faz a gestão do reservatório. Então, pode ser que a gente esteja trabalhando com bases diferentes, se for o caso, a gente pode até, em outro momento, através do nosso pessoal de RI, a gente estreitar para talvez ver como você está trabalhando, mas baseado assim, como a gente está trabalhando com o declínio nosso, em geral, e esse é o declínio da nossa produção como um todo, inclui tudo aqui, a gente está computando cerca de 10%. Bom dia, Luiz. Conforme a gente já conversou em outras ocasiões, né, Luiz, a Petrobras, a gente continua importando derivados, basicamente por uma questão, uma racionalidade econômica, né? Como eu disse, o fator de utilização das refinarias, ele depende das unidades instaladas, principalmente se você quer produzir mais diesel, ou mais gasolina, ou mais querosene de aviação, você tem que usar as unidades de conversão, né? Então, eu não consigo simplesmente, aumentando o FUT da refinaria, produzir esses produtos de maior valor agregado sem gerar também produtos de baixo valor agregado, e na economicidade global pode ser mais atrativo para a Petrobras importar alguns desses produtos e eventualmente exportar produtos de mais alto valor agregado. Por exemplo, no caso da gasolina, o que acontece? A gente produz nas nossas refinarias uma gasolina de alta octanagem. Só que aqui no Brasil, a gente mistura álcool na gasolina. Então, a octanagem aqui no Brasil, ela é dada pela mistura do álcool na gasolina. Então, eu não preciso dessa gasolina de alta octanagem no mercado interno. O que eu faço, eu exporto essa gasolina de maior valor, eu tenho uma margem positiva nessa troca, porque eu importo uma gasolina, quase uma nafta, de baixa octanagem, onde eu misturo com o álcool aqui no Brasil e elevo a octanagem nos níveis demandados pela agência. A Agência Nacional de Petróleo, ela está revisitando essa questão da especificação da gasolina aqui no Brasil, e eu acho que pode vir aí a sair um resultado mais positivo, no sentido de termos uma gasolina brasileira de melhor especificação, portanto, que vai render mais quilômetros por litro, né, nos automóveis e no transporte em geral, mas em compensação, tendo também aí nesse caso, a gente, ao invés de exportar gasolina, pode ser mais negócio a gente vender essa gasolina no mercado interno. Mas enquanto isso, enquanto a gente coloca álcool na gasolina nos padrões que hoje são exigidos, né, hoje estamos com 27% de álcool na gasolina, a octanagem requerida ela é automaticamente obtida, mesmo com uma gasolina de baixa octanagem, ou uma nafta, que a gente importa do mercado externo, ok? Complementando a resposta muito bem elaborada tecnicamente pela Annelise, eu queria dizer que um dos pilares estratégicos é a maximização do retorno do capital empregado. Isso não envolve apenas a gestão de portfólio,
mas como também o foco em maximização da eficiência de cada ativo que nós temos. E o que a Annelise explicou é perfeitamente consistente com esse pilar estratégico, é extrair o maior retorno possível das refinarias, de cada uma das refinarias. Simplesmente produzir, utilizar ao máximo a capacidade da refinaria implicaria em jogar dinheiro fora. Então, o que nós estamos fazendo é administrar eficientemente esses ativos. Claro, Roberto, obrigado. Capo, depois eu vou tentar com o time de RI para a gente tentar bater esses números. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Bom dia, Roberto, Andréa, Capo, Annelise, ao time todo presente. Obrigado pelas perguntas. Eu vou talvez fazer uma primeira pergunta voltando no tema de produção para o Capo. Em particular, a produção de junho, segundo os dados da ANP, caiu bastante, né, na comparação mês a mês. Ficou bem claro que a P74 no Campo de Búzios e a cidade de Mangaratiba, em Lula, são uma parte grande da explicação, mas não explicam tudo, sobretudo porque as demais plataformas, né, no Campo de Búzios continuaram a rampar conforme previsto. Então, me parece que teve uma parte boa da explicação que é algo mais, né, provavelmente na bacia de Campos. Então, a pergunta na realidade, bem simples. Eu queria entender se teve algum efeito pontual ali na produção da bacia de Campos que pudesse retornar no curto prazo, ou se a gente deveria mesmo entender que a nossa nova base de crescimento da produção é a partir do número de junho. Ainda no tema de EIP, essas plataformas que estão entrando, elas são plataformas próprias, né? Então a gente esperava ver uma redução mais substancial do lifting cost médio da companhia, o que de fato se materializou no lifting cost do pré-sal, mas não no agregado, porque teve um aumento muito íngreme no lifting de águas profundas, como vocês mostraram no slide 24 da apresentação. Então eu queria entender por que cresceu tanto, se teve algum efeito one-off, do tipo uma parada programada. Regis, bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre a questão da produção, a queda que a gente observou em junho, foi uma queda forte aí, ela basicamente é explicada por três fatores. E como você me mencionou, né? E eles estão associados a Búzios, um a P74, outro é a P75 e outro é a cidade de Mangaratiba. Mais ou menos um terço para cada um explica essa queda em junho. Na 74 nós tivemos um problema que nós tivemos que fazer uma parada na plataforma para fazer uma correção de uma vibração e fazer a suportação de dutos. Na 75 nós tivemos o problema do comissionamento de gás, que nós tivemos que ir com mais calma e ao mesmo tempo reduzir produção. E depois tivemos a cidade de Mangaratiba. Então não tem outros efeitos assim, significativos que não sejam esses três efeitos mesmo, né? E com relação ao custo de extração aí de águas profundas, né, como eu tinha comentado, né, são dois fatores, basicamente. Algumas paradas de produção que a gente teve em plataformas, aí, no caso de Marlim, P33, P37, por questão de manutenção dessas plataformas, a gente resolveu dar uma interrompida para aumentar a condição de segurança e integridade das plataformas. A gente não opera, se a gente tiver algum problema de algum equipamento, né, que a gente tenha dificuldade de operar. E, ao mesmo tempo, a gente teve um maior número de intervenções em poços. Normalmente a gente faz um cálculo probabilístico dessas intervenções, porque a gente nunca sabe como é que vai se dar essa necessidade da gente fazer uma intervenção para manutenção, e a gente teve mais intervenções do que na verdade no primeiro trimestre. Então, é algo que eu diria que é mais pontual. A gente tem uma expectativa que esse número não deve se repetir nos próximos trimestres. Obrigado, Capo. Se me permitirem só mudar de assunto numa segunda pergunta, dessa vez para o Roberto e para a Annelise, no segmento de downstream, na parte de alocação de capital,
me parece que tanto na venda de refino tem uma ideia, né, tem uma vertente de reduzir a alocação de capital que está exposto a uma receita em reais, com riscos aqui no Brasil relacionados ao mercado monopolista. Queria entender com vocês qual é o timing e quais são as condições de contorno que ainda precisam ser atingidas. Precisa fazer um spin-off, um carve-out dos ativos, se tem problema de crédito fiscal que precisa ser aproveitado, enfim, o que precisa ser feito para vender. E ainda nessa linha, com relação a Transpetro e os ativos de logística, se vocês consideram que faria sentido existir uma empresa, como você disse, no mercado de capitais, de logística, ou se é mais numa linha, eventualmente, de vender ativos como os navios que foram encomendados à época do Promef. Obrigado. Bom dia, Regis. Obrigado pela pergunta. No que diz respeito às refinarias, nós já lançamos o primeiro pacote, 4 refinarias. Nós avançamos para o recebimento de propostas não vinculantes, de acordo com o ritual seguido com as regras do TCU. Evidentemente, as outras 4 estão sendo preparadas para que nós tenhamos condições de lançar os teasers. Elas ocorrerão no próximo mês, em setembro. Vamos fazer isso. Evidentemente, tem uma série de detalhes de ajustes que estão sendo feitos. A nossa equipe está trabalhando diuturnamente nisso, é uma prioridade estratégica, mas não vemos nenhum impedimento sério para a venda desses ativos. Nós esperamos o prazo que nós nos comprometemos com o CAD até o final de 2021, mas nossa meta é fazer o mais rapidamente possível. Nós não queremos esperar até o final de 2021. Nós temos pressa. Com respeito a ativos de logística, a Transpetro não está na mesa. A Transpetro, eu gostaria de relembrar que foi a única empresa subsidiária da Petrobras criada por lei. Isso exige, então, a inclusão no programa de desestatização, autorização legislativa, que é um complexo. Nós estamos seguindo o que foi decidido por ampla maioria pelo plenário da Suprema Corte do Brasil. São as outras subsidiárias que nós podemos desinvestir se assim decidirmos o que é bom. Como eu falei anteriormente, nós temos um programa de desinvestimentos já desenhado e alguns desses desinvestimentos estão em execução e outros estão na fase de estruturação para serem executados. Então, quanto à utilização de mercado de capitais, que é sempre muito bom, porque é um processo transparente, e nós gostaríamos de ver no Brasil um mercado de capitais desenvolvido. O desenvolvimento do mercado de capitais tem um impacto muito positivo para o crescimento econômico a longo prazo, que nós estamos tratando aí de alocação eficiente de recursos, que em última instância, o principal motor do desenvolvimento econômico. Mas, no momento, nós não temos uma resposta para você. Eu vou passar a Annelise, que eu gostaria de complementar. Regis, bom dia. Só complementando aqui com relação à Transpetro, na verdade a gente está vendendo as refinarias, como o Roberto disse, com as suas logísticas associadas. Então isso significa que parte da nossa logística, ela está sendo oferecida junto com as refinarias que fazem parte do pacote. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma Transpetro focada na parte que vai ficar conosco após esse processo de desinvestimento, né? Como a gente colocou no fato relevante, nós vamos nos concentrar na região aqui de Rio e São Paulo, né? Nós vamos ficar com as 5 refinarias aqui de Rio e São Paulo e, portanto, a logística associada a essas refinarias aqui do Sudeste, né?
Obrigado, Roberto, Annelise, respostas muito claras. Parabéns pelo resultado, enfim, uma clara desalavancagem. Obrigado. A próxima pergunta vem de Pedro Medeiros, Citi. Alô, bom dia. Bom, parabéns pelos resultados, tá? Eu queria começar só com um comentário, agradecer pela iniciativa de aumentar o disclosure, a transparência das alavancas de valor para a empresa no release, tá? É bastante útil contar com um breakdown maior de dividend cost, dívida bruta, despesas operacionais. Eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta, ela remete ao tema de CAPEX, né? Na revisão que vocês anunciaram para o ano de 2019, vocês apresentam uma conta de postergação de 1,7 bilhões de dólares. Você tem como caracterizar melhor o que é essa postergação diante do cronograma atual dos projetos? E eu entendo que a gente ainda não está pronto para falar sobre investimento nos próximos anos, mas eu queria tirar uma dúvida conceitual com vocês, assim, que diante do cronograma de projetos, principalmente da carteira de EIT da companhia, a intensidade de atividade de investimento no ano de 2020, ela conceitualmente cai em relação ao ano de 2019. Então, em bases recorrentes, tudo teoricamente caminha para o cronograma atual de projetos, a gente enfrentar um ano de 2020 possivelmente com uma taxa de investimento menor do que o ano de 2019. Então, eu queria confirmar esse conceito com vocês. A minha segunda pergunta vocês apresentam no press release uma visão de que a expectativa é que o caixa da companhia ótimo seja da ordem de 6,6 bilhões de dólares. Tá, e aí, se a gente toma como base o resultado do segundo trimestre, onde vocês apresentaram um caixa bastante superior, a gente tem aqui a possibilidade de soltar em torno de 11 bilhões de reais para bater esse caixa mínimo. Vocês estão gerando aproximadamente 11 bilhões de reais por trimestre, com base no segundo trimestre, né, os resultados do segundo trimestre em termos de fluxo de caixa livre recorrente. Eu fiz uma conta aqui diante de todos os investimentos já anunciados para serem concluídos no segundo semestre, com a recompra e os juros sobre capital próprio anunciados, você tem mais 11 bilhões de reais disponíveis a priori. Então, isso quase totalia, dá um número superior a 40 bilhões de reais disponíveis para alocação no final do ano. Então, eu entendo que é cedo para a gente falar de dividendo e a prioridade continua sendo redução de dívida, mas tem como você transcorrer um pouco mais sobre o crescimento de disponibilidade da companhia? Tudo parece caminhar para a gente aumentar, pelo menos probabilisticamente, a gente parece caminhar para aumentar o total de dividendos pagos pela companhia por conta disso. E a minha última pergunta é se vocês podem passar uma referência sobre o progresso do programa de resiliência que foi anunciado em março para atingir a economia esperada de 8 bilhões de dólares ao longo do plano. Se vocês puderem passar algum tipo de cor do quanto já foi entregue no segundo trimestre, como caminha o programa para a gente ver melhorias nas despesas operacionais ao longo do segundo semestre. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui, a Andréia falando. Bom, o CAPEX, depois eu vou pedir para o João Henrique me ajudar aí para falar mais especificamente das postergações, que eu acho que ele tem mais dados sobre o tema. Mas, de fato, assim, o que a gente vai estar revendo, como eu já falei, o CAPEX no novo plano estratégico. A gente tinha aí em torno de 84 bilhões, que foi o que a gente divulgou, que dava em média de 15 bilhões por ano de CAPEX aí no plano estratégico. Definitivamente, eu acho que sim, na hora que a gente aplicar a análise probabilística que a gente colocou, esse número pode ser que caia, mas a gente tem que, de fato, fazer esse trabalho aí no plano estratégico dos próximos 5 anos. Então, acho que a gente ainda precisa fazer mais trabalho para poder te dar uma noção de como vai ser o próximo ano. No que diz respeito à caixa, você tem razão, a gente tem uma meta de trabalhar com caixa muito menor, e, de fato, no segundo trimestre, a gente não conseguiu reduzir a dívida, ou seja, repagar a dívida na velocidade que a gente gostaria. Isso tem motivos para isso, né? Obviamente, tem algumas dívidas que eu só posso
repagar no momento ou do pagamento de juros ou de principal, né? Eu não posso quebrar o funding, então eu tenho que fazer em certos momentos. Existem dívidas que a gente tem que pedir, né, avisar o repagamento com antecedência, e de fato isso leva mais tempo do que a gente espera. Com a nossa meta de dívida líquida EBITDA de 1,5 no ano de 2020, esses 40 bilhões de reais que você está calculando aí vão ser muito bem-vindos para reduzir a dívida, tá? Então, assim, a gente nesse horizonte até 2020, acho que o Roberto já deixou isso bem claro, a gente está focado em redução da alavancagem e a gente imagina que o dividendo vai ser o dividendo mínimo, tá? Então, não estou imaginando que vai sobrar caixa para a gente fazer mais do que o dividendo mínimo aí no horizonte da desalavancagem. E a gente sabe, sim, que estaremos gerando caixa operacional de desinvestimentos. Mas, de novo, quando a gente adicionou na meta de dívida líquida EBITDA de 1,5 para 2020 o valor dos arrendamentos, ou seja, o ajuste do IFRS, esse desafio de desalavancar aumentou. Então, tem que considerar que a gente vai usar esse caixa todo, sim, para desalavancar. Eu vou passar a palavra, então, para o time aqui de projetos para responder melhor a parte da postergação. Bom dia. A parte de postergação ela se deve basicamente a atividades de perfuração que foram postergadas em função de novas tecnologias que estão sendo empregadas nos postos. A gente teve algum atraso na entrega destes equipamentos. Também com relação a uma melhoria de especificação de dutos flexíveis, que foi adotada, e com isso a gente teve um prazo maior de fornecimento desses dutos, né? Um segundo item são as atividades de desmobilização, inspeção e reinterligação de linha de gás, em função de reavaliação da vida útil de dutos, que também foram postergadas, e o terceiro item foram as paradas programadas em refinarias e plataformas. E eu passo para o Carlos Alberto para ele, para o Roberto, para ele complementar. Pedro, bom dia, obrigado por suas perguntas. Com respeito ao plano de resiliência, nós estamos implementando, procurando cortar tudo que seja possível, vendo todas as oportunidades, as pequenas até as grandes oportunidades. Por exemplo, deslistar as ações da Petrobras na Bolsa de Buenos Aires, que era uma esquisitice, no mínimo. Fizemos isso. Liberar prédios, fechar um número significativo de escritórios fora do Brasil, reduzir substancialmente o escritório de Houston, diminuir o número de expatriados em cada escritório, fazer terceirizar a prática da educação física, que antes tínhamos academias na Petrobras. Isso proporcionou ampliação de oportunidades para nossos empregados, ao mesmo tempo que reduziu substancialmente custos. Mas isso são coisas pequenas. Lançamos um programa de ideias, nossos colaboradores estão contribuindo com sugestões para a redução de custos. Cada diretor executivo apresentou o seu plano para contribuir na redução de custos, 8 bilhões de dólares. O nosso plano de demissão voluntária está funcionando a pleno vapor. Como nós escrevemos um release, já se inscreveram 1.560 pessoas, foi mais rápido do que esperado, e esses empregados estão em processo de desligamento. Então, e vamos implementar nosso programa de transformação digital. Para isso, estamos criando uma diretoria, como eu falei, vai aprofundar, já desenhamos um programa de treinamento, parcerias, e isso vai ser aprofundado ao longo dos próximos meses e terá uma contribuição positiva, eu diria, e significativa a partir de 2020. São movimentos que no curto prazo não produzem resultados.
apenas aqueles cortes em despesas discricionárias, como redução de publicidade, de patrocínios, já estão começando a se refletir. Mas a mudança de processos, a redução de pessoal, isso vai se refletir a médio e longo prazo. Nós não temos nada para mostrar ainda que seja significativo. Temos a mostrar apenas a disposição de reduzir cada foco de alta de custos. Cada real de custos que a gente reduz, nós comemoramos, porque isso é muito importante para o futuro dessa companhia. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigado pela explicação. Roberto, Andréa, todos, tá? Obrigado, parabéns. A próxima pergunta vem de André Achen, Itaú. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas, uma para o Capo e uma para a Andréa, ou talvez para o Roberto também. A primeira pergunta em relação para o Capo é em relação ao cronograma das plataformas futuras. Boa parte delas ainda estão em contratação ou estão ainda para ser contratadas. Queria entender se você vê algum risco na curva após 21, quando essas novas unidades estão para entrar. Também relacionado à produção, eu queria entender um pouquinho como que está vendo o mercado de sonda no Brasil. A gente tem visto bastante novas empresas entrando, novos leilões. Se você começa a ver um mercado de sonda um pouco mais apertado ou se ainda tem muito equipamento sobrando. Por André e para o Roberto, eu queria entender um pouquinho melhor em relação a Petros. O déficit do plano superou o limite legal em 2018 e agora tende a ter um reequacionamento em 2019. Queria entender como estão indo essas negociações de reequacionamento e um pouco a cabeça de vocês em relação ao plano em si. Se você pensar dele como se fosse uma dívida, ele tem um custo de serviço relativamente alto. Vocês veem espaço para pré-pagar isso, tentar diminuir o déficit para diminuir esse custo da dívida do plano. Obrigado. Bem, bom dia, André. Muito obrigado pelas perguntas. Começar aqui pelas sondas. Não, a gente ainda vê um mercado mais ofertante do que demandante nessa questão de sondas. A gente vê oportunidades ainda boas, o momento é bom para a contratação. Sobre as UEPs, nós estamos aí bastante avançados, né, em várias delas, né, e progredindo aí para... Agora já estamos na fase já de contratação de integradas Parque das Baleias, Marlim 1 e 2, né, estão dentro do prazo, né, e nós mantemos a nossa mesma perspectiva que está aí tá na figura, está associado com planejamento aí para o CEAP e Itapu. Eventuais problemas que a gente venha a enfrentar nesse mercado não vão mudar significativamente a nossa expectativa. A gente pode, na verdade, o mercado de sondas ele está menos demandado, mas o mercado de UEPs está mais demandado. Então, eventualmente, algum atraso que a gente possa ter nesses projetos pode ser função exatamente do mercado, da capacidade do mercado nessas negociações com ele. Mas estamos em torno dos planos que a gente tem. Não temos expectativa de ter grande variação. Bom, André falando, obrigado pela sua pergunta, André. Quanto a Petros, a gente tem um plano grande aí de fato de reestruturação dos liabilities, né? A gente tem aí em curso o plano PP3, que é um plano de contribuição definida, que já foi aprovado pela SESC e ainda precisa de aprovação pela Previc. A gente imagina que a gente vai conseguir migrar uma parcela das pessoas que hoje estão no PPSP, né, que é o plano antigo, para esse plano, e a gente vai tratar um pedaço do problema. A gente tem hoje em curso o PED, né, que é o plano de equacionamento, que também tivemos evoluções muito positivas, porque as liminares que a gente tinha, que evitavam o pagamento das pessoas, dos participantes e, por consequência, da Petrobras também. A gente conseguiu vencer as liminares e a maior parte, então, estamos de volta ao pagamento do PED, que ficou interrompido por um tempo, então, isso também foi uma melhora significativa.
Além disso, a gente está reestruturando o time da Petros, então a gente já trouxe um diretor financeiro novo, estamos no processo de contratação do presidente, estamos mudando também o conselho o CD, né, que é o conselho de administração, as pessoas hoje da Petrobras que são indicadas para sentar na Petros, trazendo uma maior senioridade a esse time, mas de fato a Petros é um plano de trabalho de longo prazo, então não é uma coisa que a gente possa dizer que a gente resolve no curto nem no médio prazo, porque são diversas etapas aí que a gente vai ter que cumprir para conseguir de fato resolver esse problema. Mas o foco é total, eu estou trazendo para mim a responsabilidade, o RH junto comigo também, porque eu acho que é super relevante que a gente trabalhe junto, né, financeiro, RH e o jurídico, para que a gente juntos consiga de fato resolver esse problema. Perfeito. Obrigado pela resposta. Obrigada a todos. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas deste webcast e teleconferência. Com a palavra, o presidente Roberto Castelo Branco para seus comentários finais. Por favor, presidente. Pois não, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e pelo interesse demonstrado em suas perguntas e deixar como mensagem que os melhores dias da Petrobras ainda estão muito à frente de nós. Então, esperamos aprofundar o processo de criação de valor para os acionistas. Obrigada. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência para replay estará disponível no site de Relações com Investidores da companhia no endereço www.petrobras.com.br/ri. Lembramos a todos que na sequência teremos uma edição deste webcast e teleconferência em inglês. Muito obrigada pela participação e tenham um bom dia.